Muito bem, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos aí para o nosso estudo da Gênese. Hoje, em especial, seja bem-vinda, dona Nair, ao nosso grupo, viu? Aqui nós somos uma roda de debate. Então, a gente vai comentando aqui a Gênese e a gente trabalha em grupo. Aí cada um acrescenta um pouco e aí a gente consegue enriquecer os nossos conhecimentos aí. O trabalho é coletivo. E nós estamos estudando a Gênese, né? Nós estamos no capítulo 6. O capítulo 6 trata de uranografia geral, né? Trata dos planetas, do cosmos, né? Trata de astronomia. E hoje nós vamos falar do item 32, que é a Via Láctea. Como as nossas reuniões estão ficando gravadas no YouTube, eu gosto de fazer sempre a ponderação de que nós estamos estudando a Gênese, né? E a gente apresenta o texto de Galileu, né? Publicado na época. Então, algumas teorias, né? Já estão ultrapassadas pela ciência, o que é comum, né? O que é normal. E a gente tenta falar um pouquinho das novas descobertas, né? Especialmente a Ana, que é uma estudiosa, gosta muito do assunto aí, né? A Lucélia, a Lúcia, o pessoal. Mas se por um acaso nos escapar alguma atualização aí, que tem um pouquinho de paciência, porque não é nossa área específica de trabalho. Então, às vezes, pode escapar alguma coisinha, né? Mas nós estamos aqui de, de muito boa vontade, tentando aprender esse livro maravilhoso aqui. Eu acho que a gente está conseguindo, hein? Nós estamos conseguindo entender bastante coisa dele aqui. Então, hoje nós vamos falar da Via Láctea. Nós falamos dos cometas na semana passada. Acaba de chegar mais uma professora aí, a professora Lúcia Perente, também nos ajuda. Eu ia falar isso, Caio. Ó, chegou mais um. Oi, Lúcia. Oi. Gente, onde está a Ana não tem para ninguém. Nós vamos orbitando em torno da Ana. Lúcia. Ah, Lúcia. Nós vamos orbitando em torno dos seus conhecimentos, viu, Ana? E vamos seguindo em frente. E hoje, eu então... estou orbitando em torno dos conhecimentos de vocês aí. Nós estamos orbitando uns aos outros, né? Estamos aqui todos de aprendizes, né? E trabalhando conjuntamente. Nós somos estrelas múltiplas. E vai falar de... Olha a maravilha que você falou agora. Que tem as estrelas binárias, né? Que uma gira ao redor da outra e ainda tem planetas girando ao redor das duas. Aqui, então, é uma porção. Umas girando em torno das outras. Maravilhosa. Ana, eu sou do berçário. Eu sou bebezinha. Eu não estou orbitando nada, tadinha de mim. Eu estou em gestação ainda. E eu sou uma estrela veia, uma anã vermelha, pronta para colapsar. Se a gente já consegue fazer piada com esses termos, significa que a gente já aprendeu alguma coisa aí, né? Então é isso aí. Muito bem. Hoje a gente vai falar de Via Láctea. Se der tempo, a gente entra no próximo, que são as estrelas fixas. Inclusive vai falar, que a Ana aí fez a brincadeira aí, das estrelas duplas, né, Ana? Dúplices, eu me falhou o nome agora aqui. Das estrelas que orbitam. Binárias, isso. Obrigado, Lúcia. Tá vendo? Conhece do assunto. Mas vamos lá. Via Láctea. A Via Láctea é a estrada do leite, né? Como a Ana já tinha nos ensinado aqui. Nós vamos falar um pouquinho dela hoje. Vamos lá. À medida que quiserem, podem me interromper bem à vontade, viu? Sem problema algum. Vamos lá. Item 32. Pelas belas noites estreladas e sem luar, toda a gente há contemplado essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu, de uma extremidade à outra, e que os antigos cognominaram de Via Láctea,
por motivo da sua aparência leitosa. Então, a Via Láctea, né, como o Galileu está falando aí para nós, eu ainda não tive essa oportunidade, né? A gente mora na cidade, tem uma dificuldade maior de ver o céu, né? Mas quando a gente encontra aí uma noite sem luar, né? A gente consegue talvez ver essa Via Láctea, que tem justamente esse nome, os antigos deram esse nome de Via Láctea, por sua aparência leitosa, né? Como se fosse uma estrada do leite, ó. É mais ou menos essa imagem aqui, ó. Isso aqui foi uma foto feita lá no Chile, no deserto do Atacama, né? Longe da fumaça da cidade. Por isso que eles conseguem ver um céu tão bonito assim, né? Também, lógico, as lentes da câmera eram apropriadas para fazer esse registro. E aí Galileu continua assim. Esse clarão difuso o olho do... Opa, peraí, desculpa. Esse clarão difuso o olho do telescópio o tem longamente explorado os modernos tempos. Essa estrada de poeira de ouro, esse regato de leite da mitologia antiga, se transformou num vasto campo de inconcebíveis maravilhas. As pesquisas dos observadores conduziram ao conhecimento da sua natureza e revelaram que, ali onde o olhar errante apenas percebia uma fraca luminosidade, há milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que os que nos clareia a Terra. Olha que maravilha! É aqui que a gente sente a falta de ar, né? Que a gente vê como somos pequenos. É aqui que a gente tem uma visão maior do tamanho da providência divina, do tamanho do produto da criação divina, né? Se a gente, de onde nós estamos, a gente vê uma fraca luminosidade, ou até como eu disse, quando estamos aí numa cidade, né, que tem muita fumaça, a gente não consegue nem ver, que parece que a luzinha é bem fraca. Na verdade, é a distância, porque na Via Láctea há milhões de sóis, inclusive mais iluminosos do que o nosso Sol, que nos queima a pele, à distância que nós estamos dele. Então imaginem o tamanho que é a Via Láctea. Nós não estamos falando do universo como um todo. Nós estamos falando apenas da Via Láctea. Vejam que maravilha que é a criação divina. Ô, Caio, Oi, Ana. e é uma maravilha mesmo. Outro dia eu estava vendo, descobrir um planeta que é composto, formado por diamantes. Nossa. Então você imagina a maravilha. Tem um que é negro, um clarão avermelhado. Então, são de várias cores, né? É lindo demais. E tem um romance psicografado do Vitor Hugo, chama Na Luz e na Sombra. Não sei se vocês já leram esse romance. E lá ele fala de outros planetas que as montanhas são de pedras preciosas. Montanhas de topázio, de ametista. Então, você vê a maravilha. E o Camille Flammarion, também, no livro Urânia, ele descreve a variedade de planetas, né, de formas. Então, é maravilha mesmo. É estarrecedor. É de ficar de queixo caído diante da maravilha que é esse universo. É verdade. Como você já disse também, é a matéria que talvez mais nos aproxima de Deus, né? No sentido de ter noção do nosso tamanho e da diversidade da natureza, né? É. Se a montanha da Terra, de rocha bruta, já é bonita, já é lindo, imagina desses outros, né? Oi, Tony. Aqui na internet fala que tem de 100
a 400 bilhões de estrelas. Nossa Senhora. Dá até medo, então. É isso aí. E isso só na Via Láctea, né, Tony? Só na Via Láctea. Isso É que é que nós interessante. enxergamos porque é que a gente faz parte, né? E ela é em espiral. Isso mesmo. E a Lucélia fez um comentário aqui para nós, ó, vou ler, que até outubro de 1924 não sabiam que a Via Láctea não era a única galáxia. Ou seja, até ele 24 acreditávamos, né, que a Via Láctea era o universo, né, que só haveria ela, né? Hoje a gente sabe que não é assim, que tem várias galáxias aí, né? E vamos lá. Item 33. Com efeito, a Via Láctea é uma campina, né? É um campo matizada, né? Então a campina matizada é um campo colorido. Então a Via Láctea é uma campina matizada de flores solares e planetárias que brilham em toda a sua enorme extensão. O Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de globos radiosos que formam a Via Láctea. Malgrado, porém, as suas proporções gigantescas relativamente à Terra e à grandeza do seu império, ele, o Sol, ocupa inapreciável, ou seja, insignificante, pequeno lugar em tão vasta criação. Então vejam, a Via Láctea, milhões, bilhões de estrelas, né? Mais um monte de planeta, ao ponto de o Sol, que é muito maior do que a Terra, né? Que tem uma temperatura muito elevada, a ponto de poder nos iluminar, se ante a galáxia é um pontinho insignificante na criação divina. Então a gente pode perceber o quão grande é essa criação, né? Porque para nós o Sol é astro essencial para a nossa vida, né? Sem ele a gente não poderia viver. É só um pontinho na criação divina. Aí vocês imaginam a gente. Se o Sol é um pontinho, nós que habitamos um planeta muito menor do que o Sol, somos um cisco mesmo, né? Depois ele continua assim, ó. Podem contar-se por uma trintena de milhões de sóis que, à sua semelhança, gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros de mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. O raio aqui ele colocou mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas. Depois Galileu continua assim, ó. Por esse cálculo aproximativo, se pode julgar da extensão de tal região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema planetário e a universalidade dos sistemas que ela contém. Pode-se igualmente julgar da exiguidade, da pequenez, né, do domínio solar. E a fortiori, não sei se é assim que pronuncia, porque tem latim, mas a fortiori seria com mais razão. É isso mesmo? A fortiori, com mais razão. É com precisão. Com precisão, com razão. A tradução que eu achei era com razão mais forte, mas dá na mesma, né? Com precisão. Pode ser também em consequência, né? Pode ser em consequência também. A posterior é antes, a fortiori é segundo. Mas acho que um sentido melhor aí é a precisão, né? Não sei. Pode ser. Acho que todos dá para a gente vai interpretar bem também. Ó. Então a fortiori, né, com razão ou em consequência, do nada que é a nossa pequenina Terra. Né? É a pequenez da Terra mesmo. Né? A gente está falando do domínio solar, né? Da pequenez do domínio solar do nosso Sol, que dirá então do nosso planeta. Né? E ele encerra uma frase muito bonita que ele diz: que seria então se considerassem os seres que o povoam? Né? Se a gente está falando que o Sol é pequenininho,
que a Terra é pequenininha, o que nós vamos falar do povo que está lá? Que a gente, né? Claro que nós estamos falando de nós, assim, no sentido no sentido material, dos nossos corpos em relação ao tamanho, né? Mas realmente é uma lição, o universo por si só é uma lição de humildade para nós, né? Que às vezes nos achamos tão importantes, tão poderosos, percebemos que dependemos de tantas leis naturais para estar vivo, né? Para estar encarnado, podendo trabalhar, significa que nós somos pequeninos mesmo. Depois Galileu continua assim, ó. Digo do nada porque as nossas determinações se aplicam não só à extensão material, física, dos corpos que estudamos, o que pouco seria, mas também e sobretudo ao estado moral deles como habitação e o grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. Né? Então a gente está falando aqui, né, como eu citei, ele está falando dessa pequenez não só também da extensão material, mas também da extensão moral. Né? Nós não sabemos nada. Né? Frente ao universo, nós não sabemos nada. Nós não temos nem moral para poder saber. Você imagina se a gente já dominasse algumas coisas, que a nossa moral não está pronta para isso. A Ana falou aí, foi descoberto um planeta de diamante. Você imagina se o homem conseguisse chegar nesse planeta de diamante, a confusão que ia ter para ir lá, né, Ana? Não resta nenhuma dúvida. Né? Nós não temos moral para poder ter um conhecimento amplo, né, de tecnologia e tal, para poder fazer esse intercâmbio aí com os outros planetas. Então, de fato, nossa moral é muito baixa. Se nós destruímos a Terra, o planeta que nós vivemos e que nós dependemos, né, imagino que o homem não poderia fazer com os planetas que não habitam. Né? Depois Galileu continua assim, ó. A criação se mostra aí em toda a sua majestade, engendrando e propagando em torno do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam por todos os lados as manifestações da vida e da inteligência. De fato, né, a gente sabe que há muitas moradas na casa do Pai e que os planetas, né, são habitados também, não é só o nosso, a gente sabe disso. Então, a diversidade que a gente encontra nas manifestações da vida e da inteligência. Um pouquinho para frente ele vai falar isso de novo, mas cada planeta, cada local, né, habitado, tem a sua forma, tem as suas condições, e quem habita lá, os espíritos que lá habitam, estão sujeitos a essa condição. Né? Então, a manifestação da vida e da inteligência está por todo o universo mesmo, né? Na criação divina. E a gente estudando aí a órbita, como a gente estudou, né, a órbita dos planetas em torno, né, do Sol, os satélites, a importância dos satélites, como a gente tem estudado, a gente vê como a manifestação divina ela é perfeita e possibilita a vida para que a gente possa trabalhar e conseguir evoluir. Né? Depois Galileu continua assim, ó, item 35. Assim, fica-se conhecendo a posição que o nosso Sol ou a Terra ocupam no mundo das estrelas. Né? Ainda maior peso ganharão estas considerações se refletirmos sobre o estado mesmo da Via Láctea, que na imensidão das criações siderais, vou até grifar agora, não representam mais do que um ponto inacessível e inapreciável vista de longe, porquanto ela não é mais do que uma nebulosa estelar entre milhões das que existem no espaço. Mais uma vez, tirando o nosso fôlego, né? A gente já está vendo que o nosso Sol é pequenininho, Galileu ainda fala para nós, a Via Láctea, frente ao universo, né, a toda a criação divina, não representa mais do que um pontinho. A Via Láctea. Nós não conseguimos desvendá-la, nós não conseguimos estudá-la como um todo. Nós dimensionamos por aproximação, né, o tamanho, mas não conhecemos tudo que tem aqui. É só um pontinho.
Então a gente consegue perceber o quão longe nós estamos de uma evolução de um espírito feliz, né? Porque a gente tem que passar por muito ainda, aprender muito, desenvolver muito, para poder ter conhecimento das outras galáxias, né? Das outras formas, né? Seres vivos e assim por diante. E ainda coloca que a Via Láctea é uma nebulosa estelar, né? Dentre milhões das que existem no espaço, né? Então, de fato, nós somos um pontinho. A Lucélia fez uma pergunta. Aqui diz que há outras. Aqui diz que há outras antes de 1924, certo? Eu não entendi sua pergunta, Ana. Desculpa, Lucélia. Talvez se a Ana tiver entendido, possa nos ajudar. Não entender que existem outras galáxias, não? Uhum. E nós achávamos que ela só era apenas em 1924 que, né, se observou que não. Não é? Eu não cheguei a ler isso, Ana, para falar a verdade, dessa descoberta aí de 1924. É planetário unido na Virgínia. Desculpa, não entendi, Lucélia. Ela a descoberta realmente foi em 1924. Eles viram, né, que havia outras galáxias. Ah, sim, com certeza. Então, e hoje a gente sabe, né? A ciência conseguiu evoluir aí as lentes, né? Nós devemos isso às lentes. Descobrir a existência dessas outras galáxias, né? Depois Galileu continua assim, ó. Assim, fica-se conhecendo a posição que o nosso Sol ou a Terra ocupam no mundo das estrelas. Ainda maior peso ganharão essas considerações se refletirmos mesmo sobre a Via Láctea. Isso aqui eu já li, né? Ou não? Não, né? Desculpa. Vamos lá, então. Ainda maior peso ganharão estas considerações se refletirmos sobre o estado mesmo da Via Láctea, que na imensidade das criações siderais não representam mais do que um ponto insensível e inapreciável, vista de longe, porquanto ela não é mais do que uma nebulosa estelar entre os milhões das que existem no espaço. Certo? E aí Galileu continua assim, ó. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que outras, é pela única razão de que nos cerca e se desenvolve em toda a sua extensão sob os nossos olhares, ao passo que as outras, sumidas nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. Então é isso, né? Se a gente considera, e é o que o Galileu está falando, a Via Láctea como a mais rica, né, ou a mais vasta, é por uma razão muito simples. É porque a gente só consegue ver ela. A gente não consegue ver as outras para fazer um comparativo e poder concluir que a nossa galáxia ela é mais rica. Sabe aquela história, Caio? Só vê o umbigo, né? Não sabe que tem muita coisa em volta, né? Exatamente. A gente parte da nossa vista, né? A galáxia mais próxima de nós é a de Andrômeda, mas está a milhões de anos-luz da Terra. E nós não temos condição de estudar lá, né, Ana? Agora, para ter mais ou menos uma ideia, eles conseguem já captar alguma coisa nesses megatelescópios que eles têm, né? Mas, para você ter uma ideia, um ano-luz equivale a cerca de 10 trilhões de quilômetros. Então, Ana, eu estava lendo antes, né, da gente fazer a reunião, eu fui dar uma especulada aqui na internet e achei interessante porque só o diâmetro da Via Láctea
corresponde a 100 mil anos-luz. É, Só o diâmetro. E a só o espessura diâmetro chega a dela. 80 mil anos-luz. É, Só da Via Láctea. Aí você fala que Andrômeda é a mais próxima. é. Então a gente chega lá já parceiro de Jesus já. Ó, deixa eu fazer deixa eu me corrigir aqui. Agora eu entendi a Lucélia. Ela diz que até 1924 não se sabia da existência de outras galáxias. Mas esse livro foi escrito em 1860 e poucos. Ou seja, Galileu já tinha feito essa afirmação que haviam outras galáxias antes das lentes aí da ciência pudesse comprovar, né? Isso aí. Ele falou a Entendeu? galáxia, Caio. Oi? Ele falou a quantidade provável de galáxias, Eu acho que não. mas não é muito, não. Aqui está falando que é provavelmente 2 trilhões de galáxias. Um tantinho bom, né? Não é muito, não. Por isso que é infinito, né? No universo observável. Por Observável. isso que é infinito. E aí, em cada galáxia, quantos astros nós temos? Colocando planeta, estrela, satélite, cometa. Aí, Trilhões e trilhões. aí precisa de um mestrado, um doutorado, só pra fazer essa conta aí. E não dá para fazer, né, gente? Eles fazem esses cálculos todos matematicamente corretos, com equações, com raiz quadrada, consegue medir distância, consegue saber a quantidade de massa que tem. É incrível, é matemática pura. E o universo sempre em constante modificação, hein, Ana? Dá um trabalho. Faz a conta, depois muda de novo. Cria planeta, destrói Não, mas planeta. tem as constantes também, né? Eles se baseiam muito nas constantes universais. E ainda tem essas tais de constantes universais, que não muda. Muito bem. Item 36. Ora, sabendo-se que a Terra nada é, ou quase nada, no sistema solar. Vamos de novo. Ora, sabendo-se que a Terra nada é, ou quase nada no sistema solar. E este nada é, ou quase nada na Via Láctea. Esta, por sua vez, né, a Via Láctea, nada ou quase nada na universalidade das nebulosas. E essa própria universalidade, bem pouca coisa, dentro do mensurável infinito, começa-se a compreender o que é o globo terrestre. Então a gente imagina, esse raciocínio de Galileu eu achei muito interessante, né? Porque se a Terra não é quase nada no sistema solar, se o sistema solar não é quase nada na Via Láctea, se a Via Láctea não é quase nada na universalidade das nebulosas, e se essa universidade das nebulosas é pouca coisa no infinito, a gente começa a compreender o que é o globo. Não dá para falar nem que é um grão de areia na praia, é muito menos. É muito menos. Né? Muito bonito, né? Aí ele colocou a gente no nosso devido lugar, né? Muito interessante isso, né? Que coisa, hein? E pensar, igual a Lúcia falou, que tem os matemáticos que sabem com precisão tudo isso. Oh, tem gente de crânio mesmo, né? Eu babo. Por isso que eles, quando eles cobrem qualquer coisa assim com relação ao universo, lá na NASA, e nesses observatórios, eles fazem aquela festa, né? Eles pulam de alegria. É porque são descobertas para nós ainda dificílimas, né? Quase que impossíveis, né? Muito bem, tivemos uma noção geral aí da nossa Via Láctea, então, né? Noção geral, né? Porque vocês perceberam que estudar ela inteirinha aí, né? Não dá para fazer em reunião de segunda-feira, não. Tem que ser um negócio
de várias e várias e várias encarnações, né? Mas vamos lá. Próximo tema que a gente vai tratar agora são as estrelas fixas. Item 37. Só ler um comentário da Lucélia, nossa amiga aqui. Os cientistas dizem que há mais estrelas nos céus do que todos os grãos de areia em nossa praia. Arrematou bem, Lucélia. A gente já acha que tem muita areia, né? No nosso litoral. A gente passa a ter uma noção aproximada da quantidade de estrela que a gente tem no céu. É uma coisa... É fantástico mesmo, né? É divino, né? É fantástico, é divino. Item 37. As estrelas chamadas fixas e que constelam os dois hemisférios do firmamento não se acham de todo isentas de qualquer atração exterior, como geralmente se supõe. Então, Galileu está falando aqui que na época dele, né, se supunha, né, que algumas estrelas ficavam paradas, elas eram estrelas fixas. Elas não se mexiam. E ele já está falando logo de cara que todos os astros, né, estão sujeitos a uma atração exterior, né, notadamente aí a gravidade. Então, ele já está falando de cara que as estrelas chamadas de fixas não são fixas, elas se movimentam, né? E ele continua assim, ó. Longe disso, elas pertencem todas a uma mesma aglomeração de astros estelares, aglomeração que não é senão a grande nebulosa de que fazemos parte, e cujo plano equatorial, projetado no céu, recebeu o nome de Via Láctea, né? Então, as estrelas, né, a chamada de estrelas fixas, né, que não se moveriam, segundo alguns, elas pertencem a uma aglomeração de astros, né? Que aglomeração de astros? Essa é a Via Láctea, né? Que marcada ali o plano equatorial dela, né? A gente chamou de Via Láctea, esse aglomerado, né? E ele continua assim: todos os sóis que a constituem são solidários. Suas múltiplas influências reagem perpetuamente umas sobre as outras e a gravitação universal as agrupa todas numa mesma família. É o que a gente brincava no começo da reunião. Somos todos sóis que se atraem, né, que estão em constante troca. Os sóis também são solidários, né? Eu não tenho conhecimento para falar disso, mas a gente sabe que o corpo maior atrai o menor. Mas tem todo um sistema de sóis, né, dentro da nossa Via Láctea, que se atraem, né? São, até ele usa o termo aqui, todos se agrupam, né, numa mesma família. Então, todos se movendo aí dentro dessas órbitas aí, que esses crânios aí, esses gênios que a Ana citou, calculam, né, esses movimentos e essas órbitas. Item 38. Esses diversos sóis estão, na sua maioria, como o nosso, cercado de mundos secundários, e eles iluminam e fecundam por intermédio das mesmas leis que presidem a vida do nosso sistema planetário, né? Então, olha que bonito que é isso, né? Esses diversos sóis que compõem aí, na sua maioria, tem seus planetinhas, né? Tem seus mundos secundários orbitando ali. E eles fecundam, né? Fecundam no sentido de alimentação, né? O Sol nos alimenta, que alimenta a nossa vida, toda a vida, né? Na Terra depende aí do Sol. E essas leis que se aplicam ao nosso planeta também se aplicam a esses outros mundos e esses outros sóis aí que ele está dizendo, né? Pois ele continua. Uns, como Sírio, são milhares de milhões de vezes mais grandiosos e magnificentes em dimensões e em riquezas do que o nosso. E muito mais importante é o papel que desempenham no universo. Então, milhares, né? Diversos é pouco, né? Milhares de sóis aí
são milhares e milhões de vezes maior do que o nosso, ocupando assim papel muito mais influente, vamos dizer assim, no universo, né? Aí Galileu continua. Também planetas em muito maior número e muito superiores aos nossos o cercam, né? Planetas muito maiores do que o nosso cercam esses sóis. Outros são muito dessemelhantes pelas suas funções astrais. Olha que interessante, né? São diferentes, né? Outros são diferentes nas suas funções astrais. É assim que certo número desses sóis, verdadeiros gêmeos da ordem sideral, são acompanhados de seus irmãos da mesma idade e formam no espaço sistemas binários, aos quais a natureza outorgou funções inteiramente diversas das que tocaram ao nosso Sol. Então ele está falando aqui que há sóis, né, que trabalham juntos, né? São binários. Caio, Sírios, Eta Carina, que eu falei para vocês a semana retrasada, são estrelas binárias. São duas rodopiando como bailarinas, uma de frente para a outra. Tem a Vega de Lira também, tem Alfa de Centauro. São sóis milhões de vezes maior que o nosso Sol. E diz o pessoal lá de Sacramento, ligado a Sacramento, que Eurípides Barçanufo mora em Sírios. Onde mora também a Chique, hein, Ana? Alcione, lá do romance do Emanuel. Da renúncia, né? Renúncia, é. Muito bem, olha que bonito, né? E aí esses sóis, essas estrelas que a Ana explicou para nós, né, que trabalham conjuntamente, eles têm funções diversas, né, do que tocam ao nosso Sol. Vou só ler uma notinha de rodapé, tá, que diz assim, ó. É o a que se dá em astronomia o nome de estrelas duplas. E a Ana já tinha adiantado isso para nós. Estrelas duplas. São dois sóis, um dos quais gira em torno do outro, como um planeta em torno do seu Sol. De que singular e magnífico espetáculo não gozarão os habitantes dos mundos que formam esses sistemas iluminados por duplo Sol? Imagina que beleza. Dois sóis, né? Mas também, quão diferentes não hão de ser neles as condições da vitalidade? Aqui, ó, a maravilha divina. A gente parte do pressuposto, né, que a vida em outra terra, ou às vezes a gente até com pretensão diz, aquele planeta não pode ter vida, né? Não pode ter vida para um ser humano, né? Um pequenininho aqui. Mas a gente não sabe qual que é a condição do outro, né? Então, obviamente, no mundo que tem aí dois sóis, né, esse duplo Sol iluminado, as condições de vitalidade são diferentes. Numa comunicação dada ulteriormente, acrescentou o espírito de Galileu. Há mesmo sistemas mais complicados em que diferentes sóis desempenham uns com relação a outros o papel de satélites. Olha que interessante. Produzem-se, então, maravilhosos efeitos de luz para os habitantes dos globos que tais sóis iluminam. Tanto mais quanto, sem embargo da aparente proximidade em que se encontram uns dos outros, podem mundos habitados circular entre eles e receber alternativamente as ondas de luz diversamente coloridas, cuja reunião recompõe a luz branca. Quer dizer, condições de vitalidade totalmente diversas do que a gente conhece, né? Porque, como a gente vem dizendo aqui, isso é natural também, né? Não é nenhuma crítica, mas o ser humano ele parte do ponto de vista do que ele conhece, né? Então aí fica difícil de fazer essas outras observações aí. Depois Galileu continua assim, ó. Lá, os anos, está falando lá, onde tem dois sóis, tá? Lá, os anos não se medem pelos mesmos períodos, nem os dias pelos mesmos sóis, e esses mundos, iluminados por um duplo facho,
foram dotados de condições de existência inimagináveis por parte dos que ainda não saíram deste pequenino mundo terrestre. Olha como toda a fala de Galileu se encaixa. Quando a gente estudou sobre o tempo, vocês se lembram que ele dizia que o tempo era relativo, que cada mundo tem o seu tempo, e é difícil fazer essa, né? Porque para nós, o que é um ano? É um contorno em volta do Sol. E lá onde tem 2 sóis girando em volta, qual que é um ano? A medida é diferente. Então não dá para a gente querer fazer essa comparação, né? Então, por isso que ele fala, lá os anos não se medem pelos mesmos períodos, né? Isso Galileu tinha falado lá atrás, quando a gente estudou o tempo. E aqui ele exemplifica de uma forma que a gente consegue entender mais concretamente, né? Porque cada um tem uma velocidade de giro, né? Os que estão mais próximos do Sol giram mais rápido, os que estão mais distantes giram mais lentamente. Então, cada um com condições diferentes, né? Tanto na rotação como na translação. Por isso que a gente não tem que encaixar tudo na nossa caixinha. A gente tem aqui fazer o contrário. É abrir o pensamento mesmo. Depois Galileu continua assim, ó. Outros astros sem cortejo, privados de planetas, receberam elementos de habitabilidade melhores do que os conferidos a qualquer dos demais. Na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam e, se a unidade é a grande expressão do universo, a variedade infinita é igualmente seu eterno atributo. Que frase bonita, né? A gente está falando dessas várias condições aí, várias porque a nossa linguagem é muito pobre, né? Esses milhões, né, de variedades que a gente tem no universo. Aí ele completa para nós, ó, na sua imensidade, as leis da natureza se diversificam, né? E se a unidade é a expressão do universo, né? O universo, se a gente pode falar que o universo é um só, né? O universo, a variedade infinita é seu atributo. Então, o universo ele é infinitamente variado, né? Mais uma lição para nós, né? Se o universo é todo variado, se existem tantas condições de vitalidade diferentes, por que a gente acha que as pessoas têm que ser igual a nós? Tem que ser tudo, tem que se portar como a gente, se vestir, pensar. Se há uma diversidade no universo tão grande. É mais uma lição divina para nós, da importância dessa diversidade, né? Nós somos um grupo aqui, hoje nós estamos em 19 pessoas. Cada um é de um jeito. Um é mais tímido, outro fala mais e tal. É uma diversidade muito grande. O universo nos ensina essa diversidade. E à medida que a gente estuda e eleva a nossa moral, cada vez mais a gente respeita a diversidade, entende a diversidade e percebe também a importância da diversidade, porque é na diversidade que a gente consegue trocar cada vez mais conhecimento, né? Deixa eu ler o comentário das minhas amigas aqui. Ela sugere um filme aí, vê para nós, cara, que eu não consegui ler. Quem puder assistir o filme Interestelar é interessante para ampliar a noção de tempo e espaço. Filme que cientista ajudou a ser feito. E aí a Lúcia ratifica aqui o comentário da Lucélia, falando que o filme é muito interessante mesmo. Eu vou anotar para ler esse filme, viu? Interestelar, eu acho que ele é até relativamente novo, não é muito antigo, não. Fica a dica aí, então, pessoal. Filme Interestelar. A Netflix? Aí eu já não sei. Onde é que tem? Mas a Lucélia deve saber. Sabe, Lucélia? Aonde que tem disponível o filme? Eu acho que tem na Amazon Prime. Eu acho. Aí, ó, o João acha que tem no Prime Video. Mas não desanima não, viu? Começa a assistir porque ele é estranho. Eu fui assistindo, eu fui falando assim, porque essa noção de
de tempo e de espaço ainda é muito complicado para eu Então, conseguir Lúcia, mas compreender. onde que você achou? Assistindo e depois vai Lúcia, onde você achou? tudo a ver com isso que a gente está estudando. Na Lúcia, Netflix tem, viu? tem? Então na na Netflix Netflix tem. Eu assisti na Netflix. Oi. Eu assisti sim, na esse que eu Netflix, quero mas saber. ele não é novo. Não, mas ele não é um filme novo. Não sei se ainda está no catálogo. Ele é um filme até assim, já há alguns bons anos, viu? Deve fazer assim, uns Ele é de 4 anos. 2014, é de 2014, Lúcia. Então. Eu puxei uma aba aqui e vi. Muito bom, Lúcia, por e o sinal. filme ele assusta mesmo, né? Essa questão da noção, espaço, tempo. Não É uma coisa que a Rob? gente ainda não tem noção. Quem gosta de física quântica, aí eu acho que é uma boa. Mas o filme até me assustou, viu? Eu fui compreender no final. Gente, eu sou muito lerda para essas coisas. Eu falava assim, mas como que falaram que esse filme é bom? Eu não estava entendendo nada. No final é que eu fui entender o que tinha acontecido. Aí eu assisti de novo, né? Porque aí com uma outra visão. Fica a dica, então. Se eu já Bom. tivesse estudado com vocês, eu teria entendido de primeira, né? Olha como o estudo é importante. Então já pode assistir de novo. Espera a gente acabar o capítulo da uranografia. Aí você vê de novo, Lúcia. Ó, e para arrematar aqui o item 38, Galileu nos diz assim, ó. Ah, não, eu já li isso aqui. Uma comunicação ulterior, né? Falando desses planetas que tem aí 2 sóis. Dá pra gente estudar aqui o 39, ele é pequenininho. Aí a gente encerra, tá bom? Item 39. Malgrado ao prodigioso número dessas estrelas e de seus sistemas, malgrado as distâncias incomensuráveis que as separam, elas pertencem todas à mesma nebulosa estelar, que os mais possantes telescópios mal conseguem atravessar, e que as concepções da mais ousada imaginação apenas logram alcançar. Nebulosa que, entretanto, é simplesmente uma unidade na ordem das nebulosas que compõem o mundo astral. Então, Galileu está falando para nós aqui que é isso, né? Que apesar, né, desse prodigioso número de estrelas e essa distância tão grande que as separam, elas fazem parte de uma mesma nebulosa, né, de uma mesma nuvem aí. E que compõe o mundo astral. E que essa nebulosa, que a gente não consegue nem dimensionar direito, é só um ponto. É um ponto que compõe o mundo astral. É uma unidade, né? Mais uma lição aí do tamanho do nosso universo. E do universo divino, né? Muito bem. Para complicar, muitas estrelas que podemos ver já não existem mais. Então, Lucélia, é isso aí. A natureza está sempre em constante mudança, né? Em constante movimento. É que nem o pessoal, eu lembro na escola que me marcou muito um professor falar que se a gente delimitasse um pedacinho de um córregozinho e estudasse todo dia, a gente nunca terminaria o estudo, porque a água é corrente, cada hora ela está em mudança. Imagino, e o universo é assim também, né? A gente estudou aqui, pelo menos um pouquinho aqui, que a criação é incessante e a gente tem, né, muito bem explicado lá no Livro dos Espíritos, a lei de destruição, né? Então, há uma renovação, né? A natureza ela vai se transformando e criando e destruindo, né? Destruindo no sentido de transformar em outra coisa, né? Não é que vai acabar. Mas a estrela termina e aí nasce outra estrela, o planeta termina, nasce outro, e por aí vai. É isso aí, eu vou ler mais 40 então. Acho que tem uns 5 minutinhos. Vou fazer bagunça aqui não. Aí. As estrelas, aqui ele vai arrematar, vai ser bom. As estrelas, chamadas fixas, não estão imóveis na amplidão. Então, as estrelas que nós chamamos de fixas, elas não estão paradas, elas estão em movimento. E aí ele continua assim, ó.
as constelações que se figuraram na abóbada do firmamento não são reais criações simbólicas. A distância a que se acham da Terra e a perspectiva sob a qual se mede da estação terrena no universo constituem as duas causas dessa dupla ilusão de ótica. Aquele arremato. A estrela fixa é uma ilusão de ótica, né, no sentido dela ser fixa. Né? Vê-la não é uma ilusão, né, de ótica. Mas a aparência de fixa, né, de parada, de imóvel, é uma ilusão de ótica. Por quê? Porque a gente está muito longe de lá, então a distância, né? A gente olha um avião, por exemplo, a gente vê que ele está em movimento, mas parece que está devagarzinho, a gente olha e fala, nossa, está parando. Agora, quem está lá dentro, o bichão está super veloz, né? Então, é a perspectiva da visão mesmo, né? Então, a gente achar que ela é fixa é por conta dessa distância de que a gente acha, né? E a perspectiva que a gente mede da estação terrena no universo, né? Então, acaba tendo essa ilusão de ótica, a gente acha que essas estrelas estão paradas, quando na verdade elas estão sim em órbita, no seu movimento. Muito bem. E aí semana que vem, a gente continua do item 41.